Flamengo deixou de ganhar 100 milhões de reais. Cara, eu acho até que foi mais uma derrota espiritual do que qualquer outra coisa. E eu explico o porquê do espiritual, apesar de que eu vou aqui criticar o Rossi e vou fazer ponderações em cima, principalmente de uma resposta do Leonardo Jardim que eu vou botar pra você assistir. Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa! E aí, antenado, beleza? Eu sou o David Sharp, você está no canal dos Antenados na Jogada, que torcemos sem parar. Na mídia independente mais imparcial do Brasil, né? A gente sabe aqui que todo mundo tem time, eu também tenho, já falei aqui, você deve saber. Se você não sabe, se você chegou agora, seja muito bem-vindo. Eu sou Flamengo, né? Comprei essa camisa aqui, que você também pode comprar e ajudar o canal aqui no YouTube Shopping. Mercado Livre, Shopee, você encontra aqui embaixo links para comprar essa e outras camisas retrô originais, tá? Tá vendo? Da Umbro aqui, que você pode levar também para sua casa. Muito bem, vamos aqui falar rapidamente que tá tendo obra aqui embaixo, pedir para a obra parar, pra gente poder gravar aqui rapidinho. Bom, o Flamengo deixou de ganhar 100 milhões de reais, né? Claro, ganharia 100 milhões de reais se fosse campeão. Mas poderia ser campeão, por que não? O Flamengo já ganhou 5 Copas do Brasil e é um orçamento, é um faturamento muito importante a Copa do Brasil. A gente sabe disso, né? E a gente pode e deve comentar aqui algumas coisas, alguns detalhes importantes sobre essa perda da Copa do Brasil ontem, essa improvável eliminação, né? Não dá pra chamar de vexame também, porque o Flamengo jogou bem, cara. Eu acho até que foi mais uma derrota espiritual do que qualquer outra coisa. E eu explico o porquê do espiritual, apesar de que eu vou aqui criticar o Rossi e vou fazer ponderações em cima, principalmente de uma resposta do Leonardo Jardim que eu vou botar pra você assistir. Mas por que eu falo espiritual? Porque olha as estatísticas do Flamengo, meu amigo. Eu não vou falar só de ontem, não. Vou falar do confronto. Primeiro jogo, tá aí na tela pra você. 60% a 40% de posse de bola. Gols esperados, esse coeficiente XG. 1,71 contra 0,24. Total de finalizações, 21-5. Cara, chances perigosas criadas, 4-0. E o Bahia fez um gol naquela oportunidade no Maracanã, um golaço do Eric, que fez outro golaço ontem. Ou seja, os gols do Bahia, 2 golaços do Eric e um frango do Rossi, que dá pra dizer que foi frango, né? Rossi falhou 2 vezes, foi no tapa e depois quando aceitou, né? Poderia ter feito a defesa também, naquele chute do zagueiro. Por que eu falo espiritual a eliminação? Hoje estou muito mais calmo, né? Você vê que no vídeo pós-jogo, não sei se você assistiu no vídeo curto pós-jogo, no short, eu tava pistola. É normal também. Logo depois ali, energia lá no alto. Porque o Flamengo, cara... eu vou mostrar também primeiro aqui as estatísticas do jogo de ontem. 26% de posse de bola do Vitória a 74% do Flamengo. Gols esperados de novo do Vitória, 0,24 contra 2,31. No primeiro jogo o Flamengo teve 1,71, né? 1,71. Ontem, 2,31. Total de finalizações, 5-26. Ou seja, o Flamengo teve 26 no jogo de ontem e 21. 47 finalizações a 10 no confronto. E o coeficiente aqui, ó, 0,48 contra 1,71 mais 2,31. Nem sei, nem vou fazer essa conta aqui. Mas quase 4, né? É isso de gols esperados. É realmente absurdo. Agora, por que o espiritual? Vou falar aqui. Porque o Luiz Araújo era para ter sido expulso. Eu sou o mais imparcial do Brasil. Apesar de ser Flamengo, eu me considero o mais imparcial do Brasil e tenho que falar. Cara, tantas chances assim que o Flamengo perdeu, tantas chances ridículas. No primeiro jogo teve bola na trave. Coisa assim, Cebolinha perdeu várias chances. Ontem, cada finalização horrorosa. Pedro, né? Tem que criticar o Pedro também. Mauro César criticou e é verdade. A displicência que ele tocou naquela bola ali, já no final do jogo, para a defesa do goleiro. E por que o espiritual, finalmente? Porque o Luiz Araújo era para ter sido expulso. Com 2 minutos do primeiro tempo, do primeiro jogo, o Luiz Araújo deu um golpe de Muay Thai. Isso até o Vene Casagrande falou lá no programa dele lá do SBT. O Ramon, lateral revelado no Flamengo, já tinha driblado ele fez assim, ó.
pá, ele ia dar uma cotovelada, ele levantou o braço alto na cara do Ramon pra acertar e acabou não acertando, pelo menos não em cheio, né? Se acertasse podia machucar mesmo, era nocaute ali pra cima do Ramon. Cotovelada assim, cara. Eu até fiz vídeo curto sobre isso. Era pra expulsão sem dúvida nenhuma. Essa não expulsão, de uma certa forma, beneficiou o Flamengo e prejudicou o Vitória naquele jogo. E vamos falar aqui então das... Agora, apesar de ter sido um amasso, e foi mesmo nos 2 jogos, vamos falar um pouco aqui do Leonardo Jardim. E eu falei isso um pouco no vídeo pós-jogo, né? Mas falei muito pistola, vamos falar mais calmo agora. Mas primeiro vamos assistir a pergunta do Rodrigo Lima, do Coluna do Fla, pro Leonardo Jardim na coletiva. Por que não colocou o Nico Dela Cruz se o Flamengo precisava de criatividade no meio de campo, sendo que o Flamengo também tinha o Saul no banco de reservas, né? 2 opções de meia. E o Leonardo Jardim preferiu terminar num 4-2-4. Escuta aí. Boa noite, Jardim. Rodrigo Lima, Coluna do Fla. Nesse momento, o Flamengo sofre muito com criatividade no meio de campo por conta dos desfalques que está tendo nessa posição. E assim como o Grêmio, hoje o Dela Cruz entra no jogo contra o Grêmio, na reta final, e hoje o Dela Cruz nem tem chance ali, oportunidade de jogar. Queria saber se tem algum motivo especial do Dela Cruz não estar sendo aproveitado nesse momento, está faltando opções no meio de campo. Obrigado. Não, as nossas opções, vocês viram que era um jogo muito, muito direto, muito de contacto. E com certeza que para esse tipo de jogo não é o Dela Cruz a primeira opção. No jogo em casa já tinha acontecido um pouco, o Dela Cruz iniciou o jogo, aos 45 minutos teve que trocar pelo Saul, um pouco por esse jogo direto no meio campo, primeiras bolas, segundas bolas, o jogo praticado pelo Vitória, e por isso hoje não foi a opção mais para encher a área, porque tínhamos capacidade de chegar com facilidade ao último terço pelos corredores, e podíamos criar situações de cruzamento, e aí meti o Pedro, meti o Bruno já estava, meti o Wallace para a gente preencher melhor a área, porque neste tipo de estrutura é difícil o Cebolinha, o Dela Cruz, o próprio Araújo irem disputar lances naquele aglomerado que existia dentro da área. Galera, e aqui eu vou ter que cornetar o Leonardo Jardim, que eu considero um excelente técnico, mas tem que cornetar quando eu acho que tem que cornetar. Eu entendi o pensamento dele. Um jogo mais físico, um jogo de lançar a bola na área, um jogo que o Flamengo teve chance, criou, isso é verdade, não foi uma posse de bola estéreo, ele respondeu isso até pro Flazoeiro nessa coletiva, que não foi uma posse de bola estéreo. O Flamengo conseguiu criar, perdeu muitas chances. A culpa foi mais dos jogadores do que, inclusive do próprio Rossi, né, que frangou, né, seu Rossi, do que o do Leonardo Jardim. Mas o Flamengo ficou muito aleatório, um jogo de pouca criação e muito volume de cruzamento realmente, de chuveiro, o que prejudicou. O Flamengo desperdiçou muitas oportunidades até de finalizar o jogo melhor. E aí, não é jogo pro Dela Cruz, mas é jogo pro Jorginho jogar 90 minutos, que é mais velho, inclusive, que o Dela Cruz. O Everton Araújo é mais novo, ok, mas jogou também 90 minutos. Não poderia ter colocado mais um no meio de campo? Ele colocou 3, em vários momentos ali, até o Lino sair, 3 pontas esquerdas, né, jogadores que jogam pela esquerda. Bruno Henrique, que não conseguiu jogar por ali, porque sempre tinha alguém. Cebolinha, que veio pra cá. Bruno Henrique tinha que vir pra cá também pelo lado direito. Ele tirou o Luiz Araújo, que perdeu a bola, que gerou o contra-ataque e que gerou o escanteio, né? Mas o Luiz Araújo não fazia um mau jogo, até a própria Ana Thaís Matos falou isso, eu concordo, que ele estava ali um dos melhores, estava participando bastante. Aí tirou o Luiz Araújo, que joga pela direita, e estava conseguindo jogar ali pelo meio também por dentro, pra botar o Cebolinha, que joga por lá, junto com o Bruno Henrique, junto com o Lino. E ele ainda colocou o Varela improvisado na esquerda de novo, porque tirou o Alexandro. Cara, se ele tinha o Ayrton Lucas no banco, aliás, eu não sei porque que o Leonardo Jardim, como que ele não conseguiu enxergar isso, cara. O Lino é um jogador que constrói melhor o jogo, que dialoga melhor com os companheiros, né? Um jogo mais associativo, que até marca melhor do que o Ayrton Lucas. Então, beleza. O Ayrton Lucas não é um grande lateral porque não constrói bem, é meio, né, das ideias. Não consegue marcar tão bem, muito falho na marcação. Perfeito. Varela é mais completo? Mas o Varela é lateral direito. Então por que não colocou o Ayrton Lucas de ponta lá, que nem precisava, né? E trazia o Lino pra esquerda, pra lateral, né? Teria sido uma solução mais simples. Tirava o Alexandro, botava o Lino e colocava um meia, né? Não precisava ter colocado o Cebolinha para jogar por ali. Eu deixava o Bruno Henrique e o Pedro, já que os dois se procuram ali, funcionam muito bem. O Bruno Henrique na dele, né? Que não jogou praticamente nenhum momento, exatamente porque
sempre tinha alguém ali. Ou era Lino ou era Cebolinha. Né? O gramado também, ele pode até falar, que ele não falou, mas ele poderia falar. O gramado muito pesado lá, e a bola realmente não rolava muito, gramado alto, né? Mas, tá, beleza, aí não é jogo pro Nico por causa disso. O Flamengo precisa impor o jogo dele. Tá bom, tem contextos e contextos, mas se o Flamengo é melhor tecnicamente, ele tem que impor o jogo dele tecnicamente, pô. Ou vai mudar, vai botar um monte de atacante pra jogar bola na área só porque o adversário é um jogo mais físico. Eu, sinceramente, não consigo entender. E principalmente por isso, porque o Jorginho é um jogador que não é tão físico assim e ficou até o final. Mas e aí, Antenado, você concorda? Discorda? Deixa nos comentários. Primeira vez que o Flamengo é eliminado na fase anterior, né, dá pra dizer assim. Primeira fase da Copa do Brasil, né? É a primeira fase da Copa do Brasil, porque o Flamengo disputou só essa. Os times da Série A entraram nessa fase. E o Flamengo tinha sido eliminado nessa primeira fase só em 2016, a última vez. Naquela fase ainda bem complicada, né? Time horroroso. Muito bem, Antenado, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Valeu demais se você apoia a mídia independente mais imparcial do Brasil. E você pode garantir aqui ajudar o canal no YouTube Shopping, camisas retrô, como essa aqui, do Romário. Show de bola. 96. Tamo junto, hein? Torcemos sem parar. Valeu, fui.